Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC, nosso podcast semanal, sempre com assuntos aí novos, fresquinhos. A gente fala das coisas do reino, a gente fala também de coisas do nosso dia a dia, a gente entende o ser humano como um ser completo, então a gente fala das questões espirituais, também emocionais, da nossa vida diária. Se você tem sido abençoado aqui por esses episódios, por esse conteúdo, então eu te peço, compartilha aí com os teus amigos, certamente outras pessoas serão também igualmente abençoadas. Então tira aí alguns segundos, envia o link desse vídeo aí para os teus contatos e a nossa rede PDC cresce, a nossa família cresce e a gente segue aqui falando das coisas do reino de Deus. Certo, gente? Aumenta o volume e vamos lá para esse episódio. Então hoje aqui comigo, minha excelentíssima esposa, minha linda esposa, Eu vou fazer que nem o pastor Gerson fez aquele dia no culto. Vou aproveitar que eu vou fazer a minha declaração, minha linda esposa aqui. Algo um pouco, que sou um pouco... Obrigado. Isso. O que quer dizer com isso? Forçadinho. Que forçadinho? Mas tudo bem. É minha linda esposa, a quem amo. Como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo certo. Depois de um tempinho sem estar por aqui, estamos aí de novo. Com toda vontade, com todo o gás para Sim. gravar Sim. muitos PDCs. Sim. Só pela graça de Jesus. A gente está começando aqui um tempo de programas temáticos, onde a gente vai trazer temas, a gente vai falar sobre assuntos específicos e a gente tem falado aqui com os jovens sobre os pilares da igreja. Eu acho que é bem interessante a gente começar por esses assuntos, que a gente tem colocado, e eu queria, enfim, ter essa conversa aqui contigo. Eu tenho certeza de que a gente vai ser extremamente abençoado aqui e poder abençoar o pessoal também. O texto de Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho isso muito, muito legal, assim. Porque quando o texto diz que eles perseveravam, até comentei isso aí com os jovens, ministrando aos jovens, quando fala de perseveravam, significa que eles estavam ali se esforçando, se dedicando, E isso é uma máxima, assim, da nossa vida cristã e como um todo, porque tudo aquilo que a gente quer obter bons resultados, nós vamos ter que nos esforçar. As coisas não vão acontecer assim de maneira, que nem eu brinco, por osmose. Então havia nesses discípulos um esforço. Como é que tu vê isso assim também, essa questão da gente se dedicar na vida cristã, da gente se dedicar com o Senhor? Como isso é importante? A gente percebe isso no texto aqui, Mas sabe que é interessante? Que ontem eu estava falando isso com uma menina que eu estava atendendo e eu falei para ela, muitas vezes a gente fica só esperando milagres. A gente acha que as coisas vão acontecer miraculosamente ou que o Senhor vai enviar um desejo no meu coração, vai surgir, vai brotar um desejo de eu fazer algumas coisas. E em nome disso, existem muitas pessoas frustradas com o Evangelho. Elas acham que alguns pilares, algumas coisas da vida cristã não estão funcionando na vida delas, mas não é por causa do Evangelho. É porque falta essa atitude de talvez de perseverar, essa atitude de ser um agente ativo em coisas que vão depender do meu esforço. E como tu falou, eles estavam perseverando. Esse perseverar dá uma ideia também de intencionalidade. Eles eram intencionais naquilo, eles entendiam aquilo como algo importante, então eles dedicavam tempo, esforço, energia, era algo primordial na vida deles, E muitas vezes a gente não dedica esforço, fica esperando milagres, quer ser igreja automaticamente, por exemplo, ou quer viver o sobrenatural miraculosamente, algo, enfim, sobrenatural, vindo dos céus, mas não, exige ações nossas, como esses pilares que tu citou, Uhum. Isso é bem importante, assim, porque se a gente trouxer para todos os aspectos da nossa vida, tem coisas que não são espirituais, Tem coisas que são espirituais e a gente tem que perseverar para cumprir, para ter um bom resultado nelas, mas tem coisas, por exemplo, que são emocionais e eu não posso ficar esperando um milagre, algo sobrenatural, em algo que não é sobrenatural, é algo que eu tenho que trabalhar de maneira emocional. E tem algumas coisas que a gente vai aplicar princípios espirituais, mas com atitudes naturais.
Por exemplo, na questão, vamos voltar do basicão lá, da leitura da Bíblia. É uma ação espiritual, mas que exige de mim um esforço natural, exige de mim uma dedicação, um empenho, uma coisa ali de perseverar mesmo na leitura, de entender qual é o meu melhor tempo, o meu melhor horário, de que forma eu leio, que versão funciona melhor para mim. Mas é uma ação espiritual, mas que exige de mim ações naturais. Eu preciso fazer algo em prol daquilo. E às vezes, de novo, a gente se frustra com o evangelho, mas porque não é o problema o evangelho, é porque nós não estamos sendo agentes ativos, nós não estamos dando passos em prol disso. A gente vem para Jesus e a gente acha que tudo vai funcionar automaticamente. Sim. Que o milagre vai vir, que eu vou ser transformado automaticamente, que eu vou tocar no que Deus tem para mim automaticamente. Só que não. Exige de mim passos em prol disso. É aquilo que o pai sempre fala, né? Tem uma diferença de você receber o perdão de Deus e você de ir até a cruz e pegar o perdão de Deus. A gente precisa ir até a cruz e pegar, se apossar daquilo. E várias ações da nossa vida, tanto da vida da igreja como da nossa vida pessoal, exigem de mim esse esforço. Sim. Não é Deus que vai fazer isso. Ele vai, óbvio, operar em mim, através de mim, mas exige de mim também. E eu percebo que essa galera mais nova, por exemplo, tem muito disso. Vou esperar sentir, vou esperar ter uma confirmação. Não, e tu disse, por exemplo, é um princípio espiritual, porque é a leitura da Bíblia, Sim. não é um livro comum, mas exige, por exemplo, interpretação de texto, né? Exige concentração para que eu possa ler e entender. E tu quer ver, nessa questão da leitura da Bíblia, eu lembrei de algo que tu já me falou isso. Eu não lembro se é a gente conversando ou se lá em casa, enfim. Mistura tudo, né? Porque a gente é tudo junto, né? Mistura tudo. Mas eu fiquei lembrando disso pra ela, né? Ela disse, eu acho que é... Essa pessoa que eu tava falando, ela disse, eu acho que é o diabo que não quer que eu leia. Aí eu falei pra ela, tá, mas olha só, ela tem certa idade, aí eu falei pra ela, você teve uma infância que você era habituada a ler? Aí ela disse, não, nunca fui de ler, nunca li, eu sempre vi as coisas. Aí eu falei pra ela, então não é o diabo. Claro que o diabo também, ele se levanta contra, óbvio, ele não vai querer que ninguém leia a Bíblia, ninguém conheça a Deus, mas também é uma falta de hábito. Não adianta a gente achar, porque eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou sentir aquele desejo, aquela vontade. Não, você não foi criada com aquele hábito. Eu sempre cito o meu exemplo, né? Eu não fui incentivada a ler, então eu tenho que me esforçar mais para isso. Então, com o meu filho, com o nosso filho, a gente faz diferente. Não, você vai aprender desde pequeno a ler, porque você vai ter aquele hábito, vai ser mais natural. Então, não adianta eu achar que é uma oposição das trevas, sendo que é uma falta de cultura minha, de hábito meu. Eu preciso me esforçar a entender que nem tudo também é um ataque, um levante, que nem as pessoas falam. Sim, tudo é o diabo, né? E depois fala do pastor, né? Que o pastor diz que tudo... os pastores, vocês, tudo é capeta, tudo é diabo, né? Mas É que às vezes é mais fácil a gente culpar o diabo. Sim. E às vezes ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então... Falta esforço nosso, falta vontade nossa. Eu me pergunto assim, se a pessoa, por exemplo, está num trabalho, tá? Ela começa num trabalho novo, vamos supor. Daí o chefe diz assim, olha, tu já mexeu, sei lá, com planilhas do Excel e tal coisa. Não, nunca mexi. Mas tu quer aprender? Quero. Daí a pessoa começa lá e ela não sabe nada. E aí começa aquela coisa, não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não estou conseguindo. O que tu vai fazer? Opção A, tu vai desistir do emprego e ir embora. Opção B, tu vai continuar, perseverar até que tu aprenda. Não, eu preciso trabalhar, eu tenho que conseguir, eu vou me esforçar. Por que a gente não pensa assim, por exemplo, nas coisas do reino? Porque a gente fala, as pessoas dizem assim, mas eu não consigo ler. Tá daí, tu desiste? Mas eu li e não entendi nada. Tá, mas daí tu desiste, tu entende? Tu tem que continuar. É a mesma coisa do emprego. É tudo novo, é difícil no início. Tu fica ali uma semana remando, né? E acho que nunca vou aprender isso. Eu me lembro que eu tive essa experiência de chegar num setor novo, no lugar onde eu trabalhava, e tinha um sistema muito antigo. Todo ele era um sistema... era de caracteres, então não tinha assim uma interface assim visual, ela era só caracteres, é antigo, e eu olhava para aquilo e via meus colegas trabalhando com extrema rapidez e pensando, cara, eu dizia isso, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender isso, como é que eu vou conseguir? E daí meus colegas diziam, calma, tu vai aprender, tu vai ver, depois tu vai... E aí depois de meses que se passaram, era muito fácil. Eu comecei a ficar tão automático naquilo, né?
Então eu percebi isso, que tipo, se tu perseverar, se tu te dedicar, se tu continuar, aquilo que hoje é muito difícil, vai se tornar algo mais fácil, mas tem que haver uma perseverança. É em tudo na vida cristã. A gente não está falando apenas da leitura da palavra, mas na vida de oração é igual. Por exemplo, falar em línguas é igual. Quando começa a criar o hábito do orar em línguas, agora em junho a gente vai falar sobre o Espírito Santo, né? E quando a gente começa a falar no início, parece muito maluco. Tanto que quando a gente vai falar para as pessoas, a gente já fala, né? No início é louco. Você vai falar algo, o teu pensamento vai estar funcionando normal, mas você vai estar declarando aquilo. Mas aquilo vai se tornando um hábito que daqui a pouco tu já está orando em língua sem perceber. Mas no início era muito maluco. Na vida de oração é igual, na vida da igreja é igual, né? Para vir no culto logo que a pessoa chega, né? Eu fico pensando como é a cabeça do convertido, que ele chega, ele vê todo mundo levantar as mãos, fechar o olho, alguns chorando. E se a gente pensar agora no contexto, quando tu falava, eu fiquei pensando assim, se a gente pensar no contexto da igreja do primeiro século, a gente tem que pensar o seguinte, eles são judeus, tá? Acostumados com a lei de Moisés, acostumados com todas aquelas leis morais e cerimoniais. Uhum. Eles aguardavam o Messias, agora Cristo Jesus veio, eles creem em Cristo como Messias, agora as coisas mudaram para eles, porque a partir do momento que eles passam a crer que Jesus é o Messias, então eles já têm uma promessa messiânica cumprida, eles tiveram a descida do Espírito Santo, então eles já estão vivendo algumas coisas que naquele contexto deles tudo mudou. Mas eles ainda vivem um certo judaísmo, que é isso que eu digo, eles vivem ainda um judaísmo, mas que está se alterando em alguns aspectos. Porque para um judeu até hoje que está esperando o Messias, bom, tudo continua meio parecido com aquilo que estava lá ainda no primeiro século. Mas para um judeu messiânico, que nem a gente chama, né, que já crê em Jesus, por exemplo, as coisas mudaram um pouco. Ele tem agora algumas coisas da própria lei que ele entende que se cumpriram, né, profecias que se cumpriram e tudo mais. Então eu fico pensando assim, era necessário essa perseverança, porque eles estavam vivendo mudanças profundas, mudanças drásticas, diferentes. É a mesma coisa, imagina, desce o Espírito Santo, os caras falam em línguas, começa a se mover no sobrenatural, coisa acontecendo. Aliás, eles estão pegando esse entendimento ali de que o Senhor está recebendo agora os gentios, né? Eles nem sabiam que os gentios iam receber o Espírito Santo. Eles começam a ver quando Pedro vai falar a Cornélio lá e vê que os gentios também receberam o Espírito Santo. Os olhos deles começam a se abrir. Deus dá a visão para Pedro ali do lençol que baixa e tal. Então, veja, eles estão vivendo essa mudança profunda. E tinha que haver uma perseverança, porque, poxa, as coisas estão mudando. Como isso agora? Eu tenho que me acostumar com isso. Mas era assim, agora é diferente, entende? E eles ainda sendo pioneiros nisso, né? Então era necessária essa perseverança, essa dedicação. Se a gente não se dedicar, a gente vai voltar para o que era antes, a gente vai ficar nessa coisa antiga. Então a gente vai ter que se dedicar, a gente vai ter que perseverar. Então, quando eu falo de pilares da igreja, eu olho para esse texto, eu vejo que essa dedicação deles, essa perseverança foi algo muito importante. E eu percebo assim que se a gente tem eles como o padrão, e deve ser, né, como uma igreja que o Senhor Jesus inicia ali, junto com esses primeiros discípulos, a gente tem que aprender isso com eles. A gente precisa perseverar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa pegar essas doutrinas iniciais e verdadeiras e bíblicas e persistir. Né? Eu vejo que hoje o pessoal, que nem a gente disse, acaba desistindo das coisas. Mas eu não senti. Mas a Bíblia não diz que tem que sentir, ela diz que a gente anda por fé e não por sentimento. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais, porque as pessoas elas olham pra gente que tem um tempo maior de fé e elas acham que para nós as coisas já são diferentes. Mas pra ti é diferente. A gente é igual. É por fé igual, tem dias que você acorda desanimada, que você acorda cansada, que você tem problemas, como todo mundo tem dificuldades, tem as tuas carnalidades que tu luta. E é uma decisão de viver por fé. Não é que vai mudar. Claro, tem coisas que com o passar do tempo o Espírito Santo já operou, ok? Eu não estou falando nesse aspecto. Mas é por fé. A gente se apoia muito no nosso sentimento.
A gente se apoia muito naquilo que a gente tem por convicção, que às vezes não é o correto. Então, é por fé. A gente vive por fé. A gente não vive baseado naquilo que a gente está vendo, que a gente está sentindo. É por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu acho que isso é uma chave importante da gente falar mais sobre isso, sabe? As pessoas acham que vai chegar a um nível que deu, acabou. Não, vou sentir, vai ser mais prazeroso. Óbvio que a gente encontra o nosso prazer nisso, porque quanto mais tu conhece o Senhor, mais tu te apaixona por Ele. Mas não quer dizer que meus sentimentos todos os dias vão estar ali. Exato, né? E outra coisa é quando a gente vai orar ou ler, etc., nem sempre a gente vai ter aqueles momentos, por exemplo, que a gente tem em alguns cultos, né? Que Deus vem diferente. Que tem uma presença manifesta, que tu sente a presença de Deus, que tu chora, que tu é tocado. Não, talvez até na maioria das vezes que você está em casa, você não sente nada, você não vai sentir toque nenhum, você não sente... Nesse sentido, eu gosto muito de lembrar da academia. Quando você vai na academia e você começa esse hábito do exercício físico na tua vida, você inicia, dá o start inicial, dá uma mudada na alimentação, tem um padrão de vida um pouco mais saudável e começa a prática de exercício físico. Você foi no primeiro dia, você já não ganhou músculo no primeiro dia, você já não emagreceu no primeiro dia. Depende da tua perseverança. Se você ficar 2, 3 meses na academia, sim, você começa a notar, mas depois de 2, 3 meses de uma ação contínua em prol daquilo. Sim. E às vezes a gente esquece isso na vida cristã. A gente começa um hábito espiritual na nossa vida, uma prática devocional, e a gente quer que as coisas aconteçam assim. Tipo, conheci o Senhor, eu li, deu, pronto. Não! Vai da nossa perseverança. Nós somos muito imediatistas. E aí, por isso que a gente desiste tanto das coisas. Por isso que a gente não toca mais nas coisas. Porque a gente quer ver as coisas acontecerem miraculosamente, instantaneamente. E não é assim. Vai da nossa perseverança. Eu acho que também tem uma questão de cultura, né? A gente vem vivendo ao longo dos anos uma melhora assim, na questão financeira. No sentido de que as gerações hoje elas não passam tanto trabalho que nem antigamente. Antigamente as coisas eram bem mais demoradas, eram bem mais difíceis, né? Então, sei lá, para um pai de família poder adquirir uma casa, ele levava a vida toda, né? Ele ia conseguir adquirir a sua casa ali, um trabalhador comum, né? Conseguir adquirir a sua casa, sei lá, com 55, 60 anos, 70 anos às vezes, passou a vida toda se dedicando, trabalhando de segunda a sábado, das 7 às 7. Hoje a gente vê, por exemplo, jovens que, em primeiro lugar, nem se preocupam com isso. Isso não é uma preocupação, né? Adquirir um bem que talvez até... Eu ouvi esses dias, né, o pessoal falando, alguém falando sobre isso, que é uma questão até de se pensar, né? As pessoas não adquirem nada hoje. Então, assim, no momento de crise, no momento de desafio, a pessoa não tem nada, né? Então, acho que eu estava ouvindo o Primo Pobre, o Primo Pobre. O Duda. Primo Pobre. Vale a pena ouvir. É interessante que ele estava falando. Estava usando a história da viúva, aquela do profeta. Você me fala bem. Interessante que vai para o Eliseu e diz, olha, o teu servo temia o Senhor, mas morreu e agora vieram os credores, estão querendo levar, porque na época era comum se venderem as pessoas para pagar a dívida. Sim. A pessoa virava escrava para pagar a dívida. Então, o cara era um homem de Deus, o cara temente a Deus, mas não cuidou da família, né? Então, assim, de novo tem aquilo que a gente falou um pouco, né? Não é algo espiritual. Né? Deus não vai fazer o que tu tem que fazer. O cara era profeta, o cara temia Deus, mas o cara não cuidou da sua casa. Então, assim, Deus não vai cuidar. Ele cuida de nós, ele nos ajuda, ele nos abençoa. Mas aquilo que nós temos que fazer, como, por exemplo, o pai de família tem que fazer, Deus não vai fazer. Vou entrar na polêmica, mas eu já ouvi muita gente falar que, tipo assim, tô servindo o Senhor e ele tá cuidando dos meus. Tô fazendo as coisas do Senhor e ele vai cuidar do meu futuro. Mas ele cuida. Mas aí a questão é essa, ó. Deus realmente cuida. Vou jogar para ti? Não, responder. E Deus realmente cuida. Ele cuida de nós. O que a Bíblia diz? Ele não diz que ele cuida de nós, ele cuida de nós. Só que a questão é... Tem coisas que cabem a nós. Ele cuida de nós naquilo que é a sua competência. Exato. Entende? Então, no que é competência... E a gente vive essa experiência. Por exemplo, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Mas daí a Bíblia segue. Ela não diz só não andeis ansiosos. Levem diante de Deus, através da oração, as súplicas, né, com ações de graças. E aí a paz de Deus, que excede o entendimento, vai nos guardar. Então,
tem um caminho. Eu não preciso andar ansioso. Eu posso dizer, Senhor, eu tô com um problemão, eu tenho que resolver e eu não sei como eu vou resolver. Me dá sabedoria, me dá graça, me ajuda. Deus vai te ajudar? Vai. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Vai dar uma resposta, vai mostrar um caminho. Um livramento. A partir do momento que Deus me deu o caminho, quem é que vai seguir o caminho? Exato. Quem é que vai dizer assim, Deus me deu um caminho. Bom, então agora pega o caminho que Deus te deu. Deus te ajudou. Só que ele não foi no caminho. Ele te mostrou o caminho e disse, agora vai. Agora caminha nesse caminho. Então é mais ou menos isso. Deus sim cuida de nós, ele nos ajuda, mas na sua competência. Não, e sendo bem prático nesse teu exemplo, trazendo para o dia a dia, é tipo assim, Deus vai abrir portas para emprego, por exemplo. Vai te levar... Mas não vai trabalhar por ti, né? Exato, mas você tem que ser o profissional dedicado, você tem que continuar estudando, continuar se esforçando, dando o teu melhor, sendo sal, sendo luz lá dentro, fazendo como se fosse o Senhor. É nesse sentido que eu falo, sabe? Não. Sim. E eu acho que a gente tem que puxar essa... Tem coisas que é responsabilidade nossa. E a gente não pode terceirizar ou esperar um milagre. Não, nós temos que fazer. Por muito tempo eu vi a gente se agarrando nisso, pessoas se agarrando nisso, sabe? E tipo, Deus está fazendo. E aí entra de novo, volta de novo a frustração. Pessoas que vivem anos e tipo assim, a vida delas não andou. E não é o evangelho. É que tem uma parte que cabe a mim e a ti. Que é nosso papel, que, como tu falou muito bem, o Senhor não vai vir fazer. E é a questão da cultura que eu estava dizendo. Então, você tem uma geração, por exemplo, que não é acostumada a adquirir nada, né? É experiência, a gente quer viver experiência, então não se adquire nada, não. E quando não se adquire nada, o que eu quero dizer é o seguinte, quando tu está num processo para adquirir uma casa, por exemplo, né? Está num processo para adquirir, quem já comprou sabe, não é fácil, entende? Para quem está se esforçando, não tem dinheiro sobrando, tem o sonho de ter sua casinha, de resolver essa questão, é trabalhoso, são anos, é uma dedicação, se investe todo o teu dinheirinho, você bota ali as tuas economias. Quando acha que pagou tudo, vem mais uma taxa. Então assim, é uma coisa difícil e de anos, não é uma coisa que tu, tá resolvido, tu vai levar anos, entende? Então o que acontece nisso? Quem vive esse tipo de coisa tem uma facilidade maior de entender o que é perseverança. De entender esse processo, de entender que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, assim, os discípulos estavam vivendo aquilo, como eu disse. Eles percebem, por exemplo, que os gentios agora receberam o Espírito Santo, mas nada disso foi dito até, né? Mas eles não haviam compreendido isso num primeiro momento, eles foram compreendendo ao longo do caminho. O Senhor Jesus, em vários momentos, disse, por exemplo, que teria que morrer, ressuscitar, eles não entendiam aquilo, não conseguiam entender aquilo ainda. Depois que o Espírito Santo veio, que tomou eles, aquelas verdades espirituais se tornaram claras para eles, eles começaram a entender. Mas ainda assim, várias outras coisas eles foram entendendo ao longo do processo, eles foram percebendo o que ia acontecendo. Por exemplo, a questão do que fazer com os gentios depois, né? Nós vamos transformar eles em judeus, eles vão ter que se circuncidar, então eles começam a deliberar sobre aquilo, coisas novas. Eles tinham que ir perseverando, no sentido de nós precisamos manter os ensinos como eles são, então havia ali uma dedicação de sentar, de pensar, e entender esse novo processo, as coisas que estão acontecendo. Então, quando eu falo isso, a gente vê que não foi simples para eles, foi algo que eles tiveram que ser intencionais, que eles tiveram que se dedicar. E daí uma geração mais nova, que não pensa nessas coisas, por exemplo, talvez não tenha essa cultura, para eles seja mais difícil, porque tudo é mais instantâneo, tudo é mais rápido, já nascem, por exemplo, numa casa mais estabilizada, né, com uma condição financeira melhor, né, tem internet, tem videogame, tem comida quente, tem micro-ondas, tem não sei o quê, tem casa, tem carro, tem Uber, tem isso, tem aquilo. Então, tudo é mais fácil, não se tem uma dificuldade, né? Então, assim, talvez entender o que é perseverança é mais difícil. Às vezes, perseverança para ele, eu tentei uma semana, não deu. Acabou. Né? Acabou. Entende? Para mim é muito. Não funcionou para mim, né? Nossa, uma semana tentando é muito, tu entende? Então, tipo, é uma dificuldade de entender que com Deus e as coisas com Deus... E eu acho que um grande prejuízo também nesse sentido, além dessa falta de perseverança, é a bendita comparação. A gente fica se comparando ao processo do outro, porque antes a gente se comparava com os vizinhos, com os familiares. Hoje em dia tu te compara através da internet com o mundo todo. E aí tu olha assim, mas eu tô aqui, tô tentando perseverar, fulano é mais novo que eu, chegou na fé, por exemplo, agora e já tá lá na frente. Então, para mim não funciona.
Só que a gente esquece que Deus é um Deus de processos e que nos fez seres diferentes uns dos outros. Talvez o fulano tá vivendo um processo diferente do teu, tu tá olhando uma janela do que ele tá vivendo e tá ainda te comparando com isso. Tá tirando do contexto, né? A gente nem sabe qual contexto que a pessoa viveu. Esse é um problema. Esse eu fico vendo assim, nossa, não vou dizer das pessoas, nossa, a gente se compara demais. Eu confesso assim que eu tenho para mim que a bolha da internet ela tinha que estourar. Eu não sei se vai, né? Mas eu acho que ela tinha que explodir, ela tinha que estourar. A gente tinha que conseguir romper com a internet no sentido de rede social e voltar para a vida real. Porque eu percebo assim, eu sei que talvez isso seja mais um sonho do que a realidade. Talvez isso mundo ideal, não nunca real. mais volte. Agora só piore, né? A questão de metaverso, não sei mais o quê. Enfim, só que a questão é que a gente, na minha opinião, a gente tinha que estourar essa bolha e voltar para a realidade. E usar a rede social Quando assim... Quando fala estourar, tu tá dizendo que é sair desse mundo virtual e viver mais o real. Usar a rede social como ela deveria ser, na minha opinião. A rede social, na minha opinião, deveria ser que nem jogar videogame. Deveria ser só, tipo assim, cara, um entretenimento. Boto ali uma foto, né? Tem um negócio de design. Poxa, é legal, curti, comentei, que bacana, não sei o quê. Desliga e vou ver a vida real. Que não é o que a gente faz hoje. Hoje a gente usa as redes sociais como eu entendo que é a ideia das pessoas que projetaram, mas a gente usa ela como uma extensão da vida real. Então ela é muito real para as pessoas. Às vezes até mais do que a vida real. Então, tipo assim, aquela foto perfeita tem que ser perfeita. A pessoa sofre quando ela não é perfeita, sofre de verdade. Então, a gente começa a ter hoje sintomas reais, mas de uma coisa que é virtual. Ela não é real, tu entende? Aquela brincadeira que a gente faz, que todo mundo já deve ter falado. Tu vê o fulano ou a fulana na foto lá do perfil, né? Quando tu vê na vida real, tu olha, não pode. Aquele ali é o fulano, é a fulana, mas é o outro ser humano, não é o mesmo, tu entende? Sabe? É uma coisa transformada, a pessoa está transformada ali, seja ela por aqueles filtros, Photoshop, maquiagem, sei lá o que é, não sei. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas assim, isso é uma parábola da vida real. Ali não é real, é virtual, tu entende? A gente fica se preocupando com aquilo como se aquilo fosse real, né? E tá se tornando patológico, tá? É doença. A gente já tem pessoas, a gente falou disso, né? Tem lugares que atendem pessoas viciadas em redes sociais. Já tem no Brasil isso, né? Que estão precisando de ajuda com a questão de rede social. Então, assim, a gente foi para um negócio doente, cara. Uma coisa, assim, fora da realidade, né? Eu lembro, de novo, assim, já denunciando a minha idade, mas de que eu cresci uma era pré-rede social, né? Pré dá uma ideia de pré-histórico. Mas não tinha nem celular, né? Eu cresci sem celular. Sim, já falei. Eu tô brincando. Fui comprar o primeiro celular com 18 anos de idade, trabalhando já. Eu comprei um celular que era um tijolo, assim, tu jogava na cabeça de um... Olha, dava um... Era um perigo. Não jogava. Não, eu digo, se alguém fosse te assaltar, né? Tu usava o próprio aparelho como arma para se defender, né? Ele era gigantesco, assim. No máximo tinha um joguinho da cobrinha, aquele, né? E a gente sobreviveu. Ninguém teve problema nenhum, sabe? As pessoas acham que não vai acontecer alguma coisa sem celular, sem rede social. Acho que eu não consigo mais viver. Consegue, vai descobrir a vida, sabe? É o que eu brinco, às vezes tem que chamar o jovem e dizer, ô filho, vem cá, olha aqui pela janela esse negócio aqui, olha só, tá brilhando ali, sabe o que é aquilo lá? É o sol. A pessoa não sabe, não conhece o sol, não conhece o verde, não conhece nada. A gente brinca, mas tem tanta gente vivendo isso, né? É mais comum do que a gente imagina. A gente conhece casos de perto aqui, né? E pessoas que chegam ao ponto de não ir ao banheiro mais. De ter um negócio no quarto para ficar dentro do quarto, a alimentação chega no quarto, fica ali no quarto as sobras, porque é uma dependência como uma droga, a pessoa não consegue se libertar. Vai ficar cheio de doenças, né? Cheio de problemas, seja emocionais, e tu sabe que psicológicos. Essa coisa da comparação da rede social, essa coisa toda que a gente estava falando, nos impede de provar esse lugar que o Senhor tem para nós de satisfação. Porque a gente é um eterno insatisfeito
Deus, ontem eu falava sobre isso, né, com uma outra pessoa. Deus tem feito tantas coisas, tanta coisa boa, só que os nossos olhos só estão naquilo que a gente não tem ainda. Porque a gente fica se comparando com fulano, porque a gente acredita que o processo que foi com fulano vai ser igual comigo, ou a forma como aconteceu com fulano vai acontecer igual comigo, ou deveria acontecer igual comigo. E aí Deus não está sendo justo, porque não dá... Mas quem é que disse que tinha que ser assim? É por causa dessa eterna insatisfação, que é a comparação. A gente nunca chega num lugar de plenitude. Eu escutava num desses podcasts aí, alguém falando algo bem interessante sobre a questão lá do jardim, né? Quando a serpente vai falar com Eva, ela diz assim, foi isso que Deus disse? Tu não pode comer de nenhuma árvore, não pode comer e tal. Mas não foi isso que Deus disse. Aí, naquele momento, há uma mudança de perspectiva a ponto de tu achar, é verdade, né? Deus me deu tão pouco, né? Tu olha para uma árvore só e tu quer aquilo ali. Sim. Mas o que Deus disse? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto essa aqui. Ou seja, eu estou te dando tudo, só esse aqui que não, pro teu bem. Isso aqui eu estou evitando pro teu bem. Então, assim, a gente esquece que Deus deu tudo, né? Mas a gente foca só no que não teve. E a gente tem essa tendência, isso é por causa do pecado, a gente tem essa tendência de sempre focar no que não tem, de sempre focar naquilo que o outro tem e que eu não tenho, mas a gente esquece de ver tudo que Deus tem feito na nossa vida, como Deus tem sido bom. E aí aquilo que Paulo disse, o segredo que há no contentamento. Eu aprendi o segredo de ter muito, de não ter nada, né? de ter escassez, de ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas também porque a gente é muito terreno, né? A gente ainda vive muito pelas coisas daqui, por possuir, por adquirir, por ter. E a gente... E por performance, né? A gente quer performar. Essa é uma palavra bem usada no meio assim, corporativo, dos negócios e tudo mais, do business, essa coisa do performar. A gente quer performar, ou seja, isso quer vir para o reino de Deus, quer vir para a nossa vida. A gente quer demonstrar, porque tem uma questão de um status, né? Assim, um status no sentido de eu demonstro para as pessoas o meu sucesso, né? O meu sucesso... Estou indo bem nos estudos, na faculdade, eu estou indo bem no dinheiro, nos meus negócios, eu estou com um carro novo, eu estou com isso, estou com aquilo. E não tem problema nenhum em ter essas coisas. Mas se o nosso coração estiver nessas coisas, a gente está performando só. A gente só quer performar, a gente quer mostrar às pessoas. E às vezes a gente quer performar para Deus também, né? A gente quer mostrar para Deus o quanto a gente ora, o quanto a gente faz. Até isso está errado. Então, assim, a intenção do coração. Por que Deus diz, eu não vejo como vê o homem? Diz para Samuel, né, quando ele vai ali ungir Davi, ele não sabia que era Davi, vê o irmão do Davi lá, bonitão, não sei o quê, e aí Deus diz, ele diz, né, certamente aí está o ungido do Senhor, né, o cara é bonitão, é fortão, tem tudo para ser o rei, mas Deus diz, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração, Deus procura corações, Deus olha o coração, Deus olha o que ninguém vê, Deus vê o que ninguém está vendo, né, Deus olha lá no interior. Então, o que isso demonstra? Que para Deus esse interior é mais importante do que a performance, do que performar, a intenção é mais importante. Então, quando a gente vê e fala dessa questão da perseverança, significa que o que a gente já comentou é necessário haver o entendimento de que a perseverança ela é algo bíblico importante, era um pilar da igreja, e de que isso só é feito de maneira intencional. Eu vou ter que abandonar o sentimento, eu vou ter que abandonar essa coisa romântica, às vezes até não, eu quero ter uma experiência transcendental e tudo mais. E até de um evangelho que muitas vezes é vendido que não é verdadeiro, nesse sentido, né? Ele não fala a verdade de que venha para Cristo e seus problemas acabarão. Sim. Ou em Jesus você vai encontrar ali tudo. Óbvio, você encontra tudo. Mas no processo, Jesus vai fazendo as coisas. Ele não tem coisas que as pessoas prometem em nome de uma... precisa se converter. E aí promete coisas que não funcionam assim. Que não tem como cumprir, né? Exato, que não funciona assim. É interessante, porque o texto diz que eles perseveravam na doutrina. Né? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque quando a gente percebe ali, já cresceu o número, né? A gente já está em Atos 2,42. Significa que já passou o Pentecostes, teve a pregação de Pedro e quase 3.000 pessoas se converteram. Ou seja,
A assembleia que inicia com mais ou menos 120, é o que o texto diz, 120 pessoas, agora já está beirando lá 3.120 pessoas. Então, agregou-se um número muito grande de pessoas, além daquele número inicial, por isso que eles tinham que perseverar agora na doutrina dos apóstolos, porque a gente pega o círculo apostólico, que eram ali os 12, mais esses outros irmãos, vamos dizer que são 120 ali, que estão ao redor dos apóstolos, só que agora eles têm quase 3.000 pessoas para cuidar e ensinar isso. Agora eles vão ter que perseverar nesta doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. Daí a gente tem a brincadeira que a gente fala, né? As pessoas dizem que a gente não tem doutrina, porque a gente não tem roupa, não usa roupa, não tem... Costumes. Uns chamam de uso de costumes, né? A irmã tem que usar saia, o irmão não pode usar barba, tem que usar fatiota. Tem que usar o costume, o nome é costume. O que é costume? O terno completo é o costume. Nunca ouvi falar nisso. É cultura, viu? Também a gente tem que aprender isso aí também. Então, tipo o terno, essas coisas. A gente não tem isso mesmo. Só que isso não é doutrina. Né? A gente tem doutrina? Claro que sim. Quais são as doutrinas? Os ensinos de Jesus. A palavra de Deus é a doutrina. Isso são os ensinos de Cristo. Então, eles estavam... Eu digo de novo. Eles, se a gente olhar o contexto, eles estão vivendo essas mudanças e aprendendo isso. E a gente percebe, por exemplo, nas cartas de Paulo falando, por exemplo, aos Colossenses, vocês guardam dias e datas e sábados e meses e luas novas, não sei o quê. Ele está falando ainda... trazendo o entendimento para eles de que algumas coisas estão mudando e de que ali, claro, falando para um povo específico, né? Quem sabe ele não estava falando ali para judeus especificamente, mas ele está falando para um povo dizendo, olha, vocês não precisam viver mais essas coisas. Houve uma mudança, houve uma transformação. Só que esses crentes judeus, como Paulo, por exemplo, eles estão aprendendo isso na caminhada, porque eles vêm de uma vida inteira aprendendo a lei de Moisés, guardando a lei de Moisés, e eles continuaram guardando a lei de Moisés, os judeus ali e tudo mais, né, naquele início ali. Então, você percebe que eles estão aprendendo, coisas estão mudando. Deus, através do Espírito Santo, está ensinando coisas para eles. Então, olha como é complexo isso, não é uma coisa simples. Quando a gente lê o texto, parece muito simples. Perseverava na doutrina da Bíblia, que legal. Mas não era tão simples para eles, entende? E por que eu digo isso? Porque para nós é a mesma coisa. Algumas pessoas dizem, para mim não é fácil, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, eu tenho dificuldade de entender, pois é. Mas os discípulos também estavam vivendo essa mudança, entende? Não foi algo simples para eles também. Então a gente tem que entender que para nós também pode não ser simples, pode ser um pouco difícil, mas eles perseveravam na doutrina. E aí é a importância da palavra, da doutrina, do conhecimento, de novo, de entender as escrituras. E aí entra tudo que a gente falou, né, nesse esforço por compreender que nem um trabalho. Tu tem que se dedicar, tu tem que ler, tu tem que anotar, tu tem que perguntar, tu tem que ir atrás, senão... E é uma verdade que liberta, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã apoiada em ensinamento de terceiros. Vem nos cultos, assiste pregação, ouve um podcast aqui, um podcast ali. E tudo que a gente sabe foi revelado através de alguém. E ok, tem coisas que são verdades, mas no meio disso tudo pode vir algum ensino distorcido. Algo que ou você interpretou errado ou foi te ensinado errado. Nós precisamos conhecer a verdade que liberta. Nós precisamos nos esforçar no conhecimento dessas doutrinas, porque... De novo, né? A gente vive nessa era de tanta informação e é tanta informação que no meio desse monte de informação pode vir uma falsa informação. Então, eu preciso buscar conhecer, né? Eu preciso me esforçar em aprender as escrituras, em mergulhar nas doutrinas, em ser intencional, né? Ontem eu falava sobre isso, de novo, estou usando o que eu falei ontem, mas às vezes a gente lê, faz nosso devocional. Ok, muito legal, continua fazendo. Mas também tem temporadas que a gente percebe que o Senhor nos direciona para estudar temas específicos. Que, por exemplo, seu devocional, você está lá lendo o livro de Marcos. Ok, continua lendo o livro de Marcos. Mas você percebe, por exemplo, na tua vida uma área que te incomoda. Eu sou muito irada, por exemplo.
E essa área tem me incomodado, eu tenho orado a respeito disso. Ok, é a minha parte orar e buscar o Senhor ser transformado. Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa mais mansa, produz esse fruto em mim. Mas se eu entendo que também eu preciso ser intencional nisso, eu preciso, por exemplo, dedicar um tempo para mim conhecer o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre a ira? Qual o malefício da ira? Quem produz um coração mais manso, mais tranquilo em mim? E isso é ser intencional também no conhecimento da doutrina. Além do meu devocional, daquela prática rotineira ali de conhecer o Senhor, mas eu também dedico tempo em ensinos que eu sinto que naquela ocasião eu preciso aprender. Por exemplo, essas questões. Por exemplo, eu não me sinto amada. Eu tenho uma dificuldade, sou carente. Vai, pega tudo que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus. E tu dedica tempo naquilo. Eu acredito de novo nessa verdade que liberta. E a gente precisa ser intencional nesse sentido, sabe? Se tem áreas da minha vida que eu percebo que não estão legais, eu vou dedicar empenho, esforço, tempo naquilo ali. Eu vou buscar o que... De novo, se a verdade é que liberta, eu preciso conhecer a verdade, mergulhar nessa verdade. Sim, o pastor Luciano Subirá lembra isso, né? O Senhor Jesus diz ali em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a gente tem que lembrar do início do versículo. Conhecereis a verdade. Então, eu não tenho... Tem coisa... De novo, a gente entra, né? A pessoa quer ser liberta. Como é que ela quer ser liberta? De forma miraculosa. Ela quer que alguém coloque a mão na cabeça dela e liberte. E aí o que ela faz? Ela vai no culto de libertação, por exemplo. Aí ela ouve falar que fulano de tal ora a respeito disso. Ela vai no fulano de tal. Aí ela ouve que o pastor fulano de tal atende a respeito disso. Ela vai ser atendida pelo pastor fulano de... Tudo é um terceiro. Uhum. Sim, coloca a fé naquilo Exato. ali. E aí a gente precisa entender, conhecereis. Então a pessoa precisa conhecer a verdade. Exato. E conhecer é assim, ó, ir na fonte. Né? A gente está na era da fake news. As pessoas falam muito fake news. Vulgo mentira. Era mentira antigamente, né? Sempre existiu mentira. Conhecer também é perseverança, porque eu não conheço ninguém do dia para noite. Sim, tem que ter um processo, né? Também. Então, tipo assim, você fala muito de fake news, que é a mentira. Mentira sempre existiu, né? Só tem um nome mais bonito agora. Aí só botaram um nomezinho bonito agora. Então, assim... a gente está nessa era e a gente precisa conhecer a verdade. E como é que tu faz isso? Tu tem que ir direto na fonte. Tu não vai conseguir ficar ouvindo fulano, beltrano, ciclano. Tu vai ter que ir na fonte. E a fonte que chegou até nós, e a gente não pode esquecer que é por causa da vontade de Deus que seja assim. Isso não foi um acidente, né? Sem querer, Deus tentou se revelar para fulano, para beltrano, eles não quiseram, aí Deus pegou, eu vou ter que mandar esse cara começar a escrever, né? Não é isso, sempre foi a vontade de Deus que fosse pela escrita. Lá no início a gente vê Deus falando a Moisés, escreve. Começa a colocar agora, foi um mandato de Deus. Deus disse, escreve. Depois ele diz para Josué, deixa, em um determinado momento ele diz, escreve e deixa para Josué, para que Josué lesse o que Moisés escreveu e fosse mantendo aquilo ali. Então, tu vê que a ideia sempre foi de Deus, né? Que ele se revelasse através da escrita. Eu acho isso importante, porque eu falo da questão do telefone sem fio, né? Eles mantinham o ensino oral, né? Os judeus mantinham o ensino oral, mas o problema do ensino oral é que às vezes eu posso começar com a história de um jeito, mas lá no final algum detalhe pode ter mudado na história, e na doutrina isso é complicado, porque você pode ter alguma coisa que já não seja fiel à fonte. Exato. Então, quando tu tem escrito isso e vai passando de geração em geração de maneira escrita, não apenas oral, também oral, mas você mantém a escrita, você consegue manter a fidelidade ao texto original. Isso é uma coisa muito legal que as pessoas não sabem, talvez, mas a gente consegue hoje ter 99% de certeza dos textos originais da Bíblia, de acordo com todos os manuscritos que já foram achados, os fragmentos. Então, eles foram juntando esses fragmentos e foram percebendo, olha, nós temos 99% de certeza de dizer para vocês que os textos são isso aqui, ó. A gente está apresentando a Bíblia aqui para você. Então, isso é uma coisa legal. A Bíblia é o livro mais verificado na sua autenticidade, né, do que qualquer outro livro do mundo, da história. Não existe outro livro tão bem documentado e verificado. E aí entra aquilo que as pessoas dizem, mas é a Bíblia, foi um livro escrito por homens e não sei o que. Eu sempre digo, como tudo foi escrito por homens, só que homens santos, Pedro diz isso, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram essas coisas. Como eu disse, Deus fala a Moisés, escreve.
Então Deus ensina Moisés e diz, eu quero que tu escreva o que eu estou te dizendo, eu quero que tu escreva o que eu estou te mostrando, eu quero que tu escreva essas histórias. Então Deus está inspirando, está ensinando, está mostrando para Moisés e está dizendo, escreve. Então foram homens, sim, como qualquer outra coisa que a gente acredita e lê, e que foram homens que escreveram. Então quando a gente vai a 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Qual que é a nossa fé? Nós cremos que a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro inspirado por Deus. Há um sopro divino de inspiração no texto bíblico. Então ele deixa de ser um livro comum e ele passa a ser um livro sobrenatural, no sentido de que ele carrega a inspiração divina. Deus manteve um sotaque humano? Manteve. Né? Cada escritor tem um jeito, a gente reconhece Paulo falando pela forma como ele fala, né? Pedro, a gente reconhece no Antigo Testamento ali, tem o jeito dos profetas falarem, né? Até hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas querendo manter às vezes até aquela fala dos profetas, né? E assim diz o Senhor e tal coisa. De onde é que eles tiraram aquilo? Né? É da fala dos profetas do Antigo Testamento. Então tem um sotaque humano, tem, e Deus manteve, isso é legal. Manteve a cultura, manteve o jeito de falar, mas a inspiração está ali. A essência do texto está ali, tanto é que todos os livros se conversam. Então é importante a gente conhecer, a gente lê a palavra. Porque aqui a gente cai num limbo que a gente tem duas opções, né? Duas coisas vão acontecer. Ou eu vou virar crente e eu vou ficar na superfície, tipo assim, eu me contento com a salvação e um dia passar a eternidade ao lado do Senhor. E ok, tem gente que vai escolher isso. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Deus nos criou para águas mais profundas, para um relacionamento, para um jardim, para todos os dias, na viração do dia, ter aquela comunhão. É essa a vontade de Deus. E quando eu faço a minha parte, quando eu cumpro o meu papel, quando de Deus eu sou cooperadora nesse sentido, eu vou mergulhar no conhecimento da verdade que vai me libertar, que vai me transformar, que vai me fazer conhecer o Senhor e automaticamente, fruto dessa ação, eu vou mergulhar em águas mais profundas, eu vou tocar em coisas maiores. Eu não vou ser apenas espectador do que Deus está fazendo, mas eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E essa é uma decisão que todo crente precisa tomar. Porque às vezes a gente não toma essa decisão. A gente quer o milagre, quer o sobrenatural, quer ser usado, quer participar do mover de Deus, do grande avivamento, só que eu fico ali no raso. E aí de novo volta a frustração. Ah, mas para mim não funcionou. Não é que não funcionou. Qual é o teu papel? Qual é a tua parte? Tu tem feito isso? Tu tem mergulhado mais profundo, tu tem buscado no conhecimento dessa verdade que liberta, tu tem sido intencional nessa perseverança. E é uma pergunta que todo crente de tempo em tempo tem que fazer. A gente precisa se revisar, tem que olhar e perceber como é que está a minha vida cristã. Preciso fazer uma análise comigo mesmo, vou sentar no divã, eu e eu. Como está a minha vida cristã? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me dado? Eu tenho sido um bom mordomo? Ou estou enterrando tudo aquilo que Deus tem me dado e estou... Enfim, é muito fácil cair nisso. Sim. Muito fácil. Algumas pessoas podem dizer, mas vocês são chatos, né? Vocês querem que Fala eu faça... sempre da mesma coisa. Alguns falam, né? Sempre falam que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que orar. Mas por que? Não só isso, né? Fala, mas não só isso, vocês são chatos, tipo assim, vocês querem que eu vire crente que nem, sei lá, não sou pastor, eu não sou obreiro, não sou isso, não sou aquilo. A gente tem que sempre pensar assim, ó, eu digo para as pessoas, a igreja ela é que nem um quartel-general, né? Onde você prepara as pessoas para a batalha. A batalha ela tá lá fora, ela é segunda lá no trabalho, na família, na rua. A igreja, a gente diz, né? É fácil ser crente dentro da igreja, você vai no culto. E ela é para todo mundo a batalha, né? Sim, não é só para todos. Do pastor, obreiro, todo mundo. Ao médico, ao advogado. Mas a questão na igreja é fácil. Você tá ali, tem o culto, tudo funciona bonitinho. Atmosfera, não sei o que lá. O que acontece? Ali é o quartel-general. O que você faz no quartel? Você treina para a batalha. Então, assim, quando você está ali, você está sendo preparado para a batalha. Aí a pergunta é, você que vai na igreja, você gostaria, entendendo, vamos agora usar a analogia do exército, entendendo que você está indo para o quartel-general, você gostaria que o teu comandante lá, o capitão, não sei, eu não entendo o Marcos Tchê que está vendo vai me corrigir, vai me dizer, mas o teu superior está lá, mas ele diz assim, não, olha só,
tá tudo bem, fica com o teu coturno desamarrado, não precisa fazer a barba, não precisa limpar o teu fuzil. Fica aí, faz o que tu quiser, fica tranquilo. O importante é estar aqui. Curte. E amanhã na batalha ali, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Tu gostaria de ter esse tipo de preparação? Ou alguém que chega e diz assim, gente, o negócio é o seguinte, eu vou preparar vocês para que vocês sejam um exército de elite. Ah, mas eu não quero ser de elite. Tá bom, tu não quer, mas eu vou continuar batendo e preparando vocês para ser um exército de elite. Entende? Então nós vamos treinar, nós vamos fazer o principal, eu vou cobrar do básico até o mais profundo. Entende? Por quê? Porque amanhã, na hora da batalha, eu quero que vocês estejam afiados. Fuzil preparado, né? Desmontou, montou, limpou, tá tudo certo, testou, né? Tá bem barbeado com o coturno bem amarrado, a roupa certinho, tudo direitinho. Então, assim, o nosso trabalho é esse, é preparar as pessoas para que elas sejam um exército de elite. Se a pessoa não quiser ser, bom, é uma decisão pessoal, mas aonde ela tá vindo, é o que a gente quer, pelo menos aqui, o que a gente deseja, é que a preparação dela seja de um soldado de elite. Sim. Então, aquele que quiser ser um soldado de elite, ele vai sair dali pronto para se tornar ali um CEO da Marinha, né? Que a gente fala que é um super exército, né? São pessoas diferenciadas, têm um treinamento diferenciado. É uma questão de mentalidade também, de propósito de vida. Porque às vezes, se eu tô muito apegada às coisas dessa terra, se eu vivo muito na superfície, a tendência é que, tipo assim, eu só curta mesmo. E eu me contente com aquilo ali. Só que eu me esqueço que por trás disso tudo teve o sacrifício do Senhor na cruz, que custou a vida, que foi pago um alto preço. Para quê? Tem um propósito, tem uma coisa maior. Eu tô lendo aquele livro, eu terminei aquele livro Kryptonita, do John Bevere. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, a gente devia estar aqui batalhando o tempo todo para curtir a eternidade. E parece que a gente está curtindo aqui para trabalhar na eternidade às vezes. E faz muito sentido isso. A gente acostuma muito com as coisas daqui e perde a visão. Ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Então, eu gosto sempre de pensar, né? Senhor, eu quero... Que tenha valido a pena a obra da cruz, que o Senhor pagou por mim, eu não quero viver de qualquer jeito. E às vezes, de novo, aí a gente se frustra porque a gente acha que não está funcionando, mas não é que não está funcionando, é que a minha parte, a minha responsabilidade eu não assumi. E talvez em nome dessa graça, que hoje em dia se fala tanto da graça de uma forma até errônea, a gente acaba deturpando o valor dela. A gente acha que já foi tudo, já está tudo pronto, mas a gente se exime de uma responsabilidade que a gente não pode se eximir. E é nosso papel batalhar, se esforçar, perseverar, conhecer essa verdade que liberta. De novo, né? Claro, óbvio, a gente pode pedir oração, a gente pode buscar ajuda. Um dos pilares é a comunhão, né? Também. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer em ti, através de ti, lá no secreto. E é tão bom, principalmente depois quando acaba, né? É tão bom tu olhar e tu ver assim, Deus falou comigo. Não foi através da pregação do Felipe, do pastor Paulo, do pastor Gerson. Não, eu abri a minha Bíblia e a Bíblia já não era mais as palavras de Deus aos homens, era a palavra de Deus para a Vanessa. Sim. Nossa, isso é muito poderoso. E produz no meu interior essa perseverança, esse caráter aprovado que o apóstolo Paulo fala, né? Produz em mim isso. Então, tem poder nisso. Sem dúvida. A questão também do conhecimento da doutrina e da perseverança nessa doutrina, dos apóstolos, porque eram os ensinos de Jesus, que Jesus havia deixado para eles, é uma das coisas que me chama a atenção, é o abandono da religiosidade. E por que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando a gente fala de conhecimento da doutrina, a doutrina é Cristo. Porque ele é o Logos, ele é a palavra. Olha que interessante, né? O verbo. Ele é o verbo, ele é a palavra. Aí a gente vê, por exemplo, o início de Marcos, também em Mateus, dizendo que o povo e os discípulos, certamente, eles se assombravam de ver que Jesus pregava não como os religiosos, mas como quem tinha autoridade. Né? O Tim Keller falava disso, de que a autoridade tem a ver com a autoria, porque ele era o autor. Então, aquilo, ele tinha esta autoridade porque ele era a própria pessoa que havia projetado, que havia criado aquele ensino, e não só isso, mas ele vivia o ensino, ele era a própria palavra em carne e osso ali caminhando no meio deles. Então,
o que acontece? Esse conhecimento da doutrina de forma correta, se a gente conhecer a doutrina como ela é, ou seja, quem estuda a doutrina estuda Deus, estuda Cristo. Quem está estudando realmente a palavra está estudando a Deus, está estudando Cristo. Então, quando tu tem esta revelação de quem Jesus é, você abandona a religiosidade, você passa agora a apaixonar-se por Cristo. E isso aqui faz toda a diferença. Porque tu vê, os ensinos das Escrituras, do Antigo Testamento, eram passados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Eles ensinavam, talvez até textos que o próprio Senhor Jesus citou. Né? A gente vê ali o início, quando ele abre o rolo de Isaías, ele fala Isaías 61, ele diz, hoje se cumpriu esse texto aqui. Né? Então, assim, o que eu acho interessante, ele diz, o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos cativos, libertar os algemados, etc. Aí eu fico pensando, os discípulos veem Jesus dizer isso, ele diz, hoje se cumpriu, ele sai dali, começa a curar doentes, expulsar demônios. Ou seja, eles estão vendo Isaías 61 na prática, acontecendo. Então não é algo religioso, não é algo, nós vamos fazer aqui um estudo bíblico agora, nós vamos falar, e fica nisso. Só teórico. O estudo ele é importante, mas ele aponta para uma experiência com uma pessoa. Isso tem que se tornar prático na nossa vida. Para um isso evangelho que é o poder de Deus. Isso faz parte do conhecimento da doutrina. Porque senão, o erro é esse. Às vezes a gente é muito teórico, tudo é muito bonito, só que é teórico demais. E não se tem um conhecimento da pessoa. A gente vai estudar a Bíblia como um livro, a gente quer estudar as doutrinas até para ter respostas, para saber falar, mas a gente não entendeu que a doutrina nos leva para a pessoa, que é Cristo. É sempre uma revelação de Cristo, né? Se toda a Escritura é inspirada por Deus, ela tem a inspiração divina, significa que toda a Escritura me leva à essência de Deus, me leva à respiração de Deus, ao sopro de Deus. Então ela sempre me leva para Ele, né? Então, assim, eu preciso perseverar nessa doutrina no sentido de que eu vou conhecer a Deus, né? Então, isso me livra de uma vida religiosa. Hoje a gente vê muita religiosidade. Eu falo e vou repetir. Às vezes a religiosidade ela vem tatuada de piercing, de alargador. A religiosidade não é aquela visão que a gente tem de um velhinho barbudo, chato pra caramba, que tipo assim, só não pode. Às vezes a religiosidade ela vem toda moderninha e não sei o que tem, mas a pessoa é religiosa, meu. Ela às vezes julga os outros, ela põe a mão no outro. E quando a gente fala de julgar os outros, o Senhor Jesus, quando ele fala esse texto, né, que a gente não deve julgar o outro, mas, né, tira a trave do teu olho, né, e depois tu vai poder tirar o argueiro do teu irmão. Jesus não disse que não é para tirar o argueiro do olho do irmão. Ele não disse que não é para ajudar o irmão. Ele não disse que não é para apontar, talvez, até um erro do irmão. O que ele diz é, primeiro, tira a trave do teu olho. Entende que o teu é pior do que o dele. Resolve isso. Porque eu digo, né, quando tu passou pela questão de ter que resolver um problema na tua vida e ser humilde, reconhecer e não sei o quê, tu vai ajudar o outro com amor, com carinho, porque tu vai entendendo, cara, eu já passei por isso, eu sei como é difícil, então eu vou te ajudar. É isso que Jesus está dizendo. Então, assim, não é que tu não vai ajudar, mas tu vai ajudar com o coração certo, o coração com a perspectiva correta, não com olhar de julgamento, mas com olhar de amor. Então, assim, como é importante que esta doutrina dos apóstolos seja algo vivo, real na nossa vida, porque senão vai se tornar religião. E o problema da religião é que a gente sabe tudo sobre Deus, mas nada a respeito dele por dentro. Né? Qualquer pessoa pode ler e estudar a Bíblia e falar sobre Deus, mas quem é que pode falar a respeito dele, de dentro para fora? Quem é que tem a autoridade de dizer eu ando com ele, entende? E trazer um ensino que não é uma coisa religiosa, mas é algo vivo, né? E eu não sou contra a palavra religião, não tem problema nenhum. A religião faz parte, né? A questão
da religião, mas eu digo religiosidade nesse sentido ruim, assim, no sentido de algo que a pessoa preserva só uma liturgia, ela tem um conjunto de regras, mas ela não conhece a Deus. Passou a vida toda estudando sobre Deus, mas não conhece a Deus. Isso é engraçado, porque volta e meia tu percebe na gente, eu não terceirizo, mas crostas que se apegaram à nossa vida cristã, que tu percebe que é uma religião, que é de religiosidade. E que por isso que a gente tem que andar perto do Senhor, né? Todos os dias. Ele é a luz do mundo que ilumina as nossas escuridões. E é a luz do Senhor é tão forte, é tão poderosa que ela nos mostra a nossa realidade para apontar para Cristo, para corrigir. Então, às vezes, tu pega, não, mas eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque senão eu não vou alcançar isso. Tipo, tu começa a condicionar. Isso é o quê? Isso é religião. Tu esquece que o que tu faz ou deixa de fazer não vai mudar nada nesse sentido. Deus permanece fiel. A Bíblia diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Ele tá ali, ele sempre vai ser. Então, tu percebe de tempos em tempos, não, Senhor, eu preciso conhecer a verdade, ser liberta, eu quero ter um relacionamento profundo. E aqui entra o papel do Espírito Santo, né? De trazer mais vida ainda, mais ao dia a dia. No sentido de, Espírito Santo, eu estou lendo a palavra, ilumina meu entendimento. Fala comigo, Senhor. Durante esse dia, o que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? Se tudo coopera para o bem, eu não me perdi em vão. O que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar, Senhor? Esse relacionamento vivo, profundo com o Espírito Santo é tão importante para iluminar essas crostas de religiosidade que ficam tentando se apegar à nossa vida cristã o tempo todo, fazendo com que a gente siga esse conjunto de regras ou uma receita de bolo. Mas é papel do Espírito Santo isso, nos levar a esse relacionamento vivo, afetuoso, na rotina do dia a dia da vida cristã, da nossa vida, né? Sem dúvida. E tu coloca uma coisa, né? Todos nós temos um pouco de fariseu, né? Por isso que é importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a ideia de que nós somos os 12 apóstolos, né? Na história. Eu seria um dos 12. E a gente não sabe. Porque eu me pergunto isso, se eu vivesse num contexto judaico do primeiro século, se eu fosse alguém que foi o que aconteceu com Paulo, por exemplo, né? Ele diz, né, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, né? Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, né? Irrepreensível. Então, assim, ele perseguiu a igreja, ele teve uma dificuldade num primeiro momento de reconhecer Cristo. Né? Até que Jesus se revela para ele, até que a ficha cai, até que as escamas caem. Né? Primeiro ele teve que se ver cego, ele teve que se perceber cego. Então ele fica 3 dias sem enxergar, até que Ananias vem, ora com ele, aí Jesus se revela, fala com ele e tal, e Ananias vem, ora, as escamas caem. Então primeiro ele teve que se perceber cego. Só que a minha pergunta é, imagina se eu tivesse lá no primeiro século, fosse criado dentro do judaísmo, seguisse a lei de Moisés, será que eu conseguiria reconhecer Jesus como Messias ou seria difícil para mim? Então, assim, é fácil a gente julgar os fariseus, mas sem que a gente se coloque na história e entenda o contexto e a gente pense, talvez eu desejaria, gostaria de ser um dos discípulos, alguém que facilmente, ou eu até nem sei se foi fácil para eles também, eles devem ter vivido seus conflitos, né? Será que será que não é? Né? Mas o reino e Roma, entende? A gente continua aqui escravo de Roma, como é que funciona isso? Então, mas a gente precisa entender que nós somos fariseus, que nós somos muitas vezes aqueles que rejeitam o ensino num primeiro momento, que o ensino bate forte e é difícil, pô, Senhor, mas como assim? Você entende? Então, quando a gente se enxerga cego, quando a gente está na estrada de Damasco e cai do cavalo, é quando começam as mudanças, quando a gente começa a perceber, peraí, eu tô religioso, eu tô ficando cego, eu não tô... É o que o Senhor Jesus fala à igreja ali, né? Tu não sabe que tu é pobre, cego e nu, entende? Tu acha que que tu enxerga, que tu tem as melhores obras, que tu tem isso, e mal sabe tu é pobre, cego e nu, entende? Então, nós precisamos nos reconhecer. Eu... muitas vezes tem que reconhecer o fariseu em mim, né? E saber que não, Senhor, eu tenho que tratar isso daqui. Eu não quero me tornar um religioso. Não. Porque o orgulho, ele vem junto com a religiosidade, né? A gente se torna orgulhoso. E esse é um perigo. Volta e meia a gente tem que recorrer a Cristo. Não, Senhor, tira o orgulho do meu coração.
quero reconhecer, eu quero lembrar que eu poderia cair, fulano caiu, eu poderia cair, se o Senhor não segurar. E aí vem junto um senso de independência. A gente acha que já sabe, já passei, já sei viver. E aí a gente se torna independente do Senhor, do Espírito Santo, e aí a gente começa a se tornar orgulhoso, julgar todo mundo, achar que a gente sabe. E aí a Bíblia diz que a ruína precede, né? A gente vai cair. É como se fosse um abismo e a gente estivesse quase caindo. Então... E o Senhor resiste aos soberbos, né? Ao orgulhoso. Olha, isso é forte, né? Deus, ele resiste, Jesus ele cria uma parede, né, de resistência, ele se coloca contra quem é orgulhoso, mas dá graça aos humildes, né? Se a pessoa se humilha, se a pessoa reconhece, se a pessoa se sujeita, Deus, ele abençoa, ele concede graça, ele ajuda. Agora, quando nós somos orgulhosos, Deus nos resiste. Olha, dura coisa, pesado, né? É tu ter Deus te resistindo, indo contra ti. Então, isso é uma coisa importante. Acho que quando a gente olha para esses pilares, a gente resgatar isso, a gente trazer de novo, né? Perseverança, é importante ser intencional, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, não vão acontecer por osmose, tem que haver uma dedicação nossa. Eles se dedicavam, né? Eles perseveravam na doutrina. Então, esse pilar da doutrina, que vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos conversar sobre a palavra, vamos aprender a palavra. Vamos comprar uma Bíblia. A gente investe um monte de coisa. Vamos comprar a Bíblia. Bíblia de estudo se tiver que comprar. Vamos anotar as coisas. Vamos perguntar. Precisamos aprender. E a gente tem que aprender na fonte. A gente tem que aprender com a experiência com Cristo, né? A nossa teologia tem que embasar as nossas experiências, não o contrário, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas essas são exceções. Eu tenho uma experiência para depois achar a teologia para ela. Não, eu já tenho a teologia e eu vou comprovar a minha teologia através das experiências. Não pode ser só algo que a gente fala sobre. A gente precisa viver a palavra. E eu digo, a maior comprovação da Bíblia é leia, viva e comprova o resultado que ela diz. Se você leu, viveu, mas tem que viver, e ela cumpre o resultado que ela disse que teria, tá aí a prova. Você sabe que a palavra de Deus funciona. Você não precisa de prova arqueológica nenhuma mais. Você não precisa de nenhuma prova científica. A prova está dentro da própria palavra. Viva, leia, viva e você vai ver a comprovação. Então isso é importante a gente trazer de volta esses pilares da igreja. E o próximo pilar vai ter que ficar para o próximo episódio? Porque a gente está lá, né? Falando. Então tá, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio. Iniciamos esse processo aqui de episódios temáticos, falando de temas. A gente iniciou por esses pilares, então, da igreja de Atos 2:42. Certamente falaremos muito mais. Se isso te abençoou, envia aí para os teus contatos, tira alguns segundos, manda para toda a tua rede, e aí a família PDC cresce. Não esquece também de curtir, de comentar também como é que tem sido a tua experiência aí. A plataforma entende que é um vídeo importante e envia para outras pessoas também. Certo, gente? Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes em Jesus e até um próximo episódio.